No fim de suas vidas, a maioria das estrelas massivas explodem em violentas explosões de supernovas, lançando suas camadas externas no espaço. O que resta é uma estrela de nêutrons, núcleo extraordinariamente denso, repleto de matéria tão firmemente compactada que uma única colher de chá pesaria bilhões de toneladas. Alguns desses remanescentes giraram rapidamente, liberando feixes poderosos de ondas de rádio de seus polos magnéticos, varrendo o cosmos como raios cósmicos. À medida que essas estrelas de nêutrons giram, seus intensos feixes de rádio oscilam pelo espaço. E quando uma linha se alinha com a Terra, nós a detectamos como um pulso rítmico de ondas de rádio. Seu mecanismo preciso de relógio, como piscar, levou os astrônomos a chamá-las de pulsares. Agora, a maioria dos pulsos gira em velocidades impressionantes, às vezes girando centenas de vezes por segundo. Mas, recentemente, em uma descoberta inovadora, astrônomos avistaram um objeto estranho, enviando pulsos de rádio em intervalos anormalmente mais lentos. Este objeto leva vagarosamente 6,5 horas para completar apenas uma rotação. Sabe, é como encontrar uma beija-flor que bate as asas tão lentamente quanto uma águia. É muito bizarro e desafiar as teorias existentes sobre estrelas de nêutrons e seus limites. Publicado na Nature Astronomy, esta é a primeira vez que tal observado foi observado em um objeto girando em um ritmo tão lento. Bem-vindo ao Mistérios do Universo. Este é o seu espaço. Recentemente, astrônomos, usando o radiotelescópio ASCAP, na Austrália, estavam conduzindo uma observação rotineira quando detectaram um objeto emitindo ondas de rádio inesperadas. Uma coisa estranha foi destacada porque nenhum objeto conhecido anteriormente havia sido identificado em sua posição. Mas isso foi apenas o começo. Quanto mais os cientistas o examinavam, mais estranho o objeto parecia ser. Durante a observação inicial, os astrônomos detectaram apenas uma explosão solitária, que pareceu desaparecer rapidamente, com seu brilho despencando 95% em apenas 15 minutos. Uma longa observação do ASCAP eventualmente revelou 2 pulsos separados por 6,5 horas, confirmando a natureza periódica da fonte. A verdadeira surpresa é que, com base em nossa compreensão das estrelas de nêutrons, ASCAP J18390756 nem deveria existir, porque as estrelas de nêutrons geram pulsos de rádio ao transformar sua energia rotacional em radiação. À medida que envelhecem, elas gradualmente perdem energia e desaceleram. Mas o ASCAP J1839 desafia isso, girando apenas uma vez a cada 6,5 horas e ainda enviando sinais. Agora, a maioria dos pulsares são como lanternas unilaterais, como se o eixo em torno do qual eles giravam ficava alinhado de perto com o eixo de seu campo magnético, o que significa que só vemos flashes de um polo magnético. Mas, em cerca de 3% dos pulsares, os eixos rotacionais e magnéticos estão quase em ângulos retos entre si, permitindo-nos ver pulsos de ambos os polos. ASCAP J1839 parece se enquadrar nessa categoria, e isso nos leva à pergunta: o que poderia estar impulsionando esse mistério cósmico? Uma possibilidade é um magnetar, uma estrela de nêutrons com um campo extremamente magnético, muito mais forte do que qualquer coisa que possamos gerar na Terra. Esses gigantes magnéticos emitem pulsos de rádio por meio de um processo único, o que pode explicar como eles podem continuar emitindo mesmo em taxas de rotação mais lentas. No entanto, até mesmo os magnetares têm os seus limites, com rotações típicas medidas em segundos, não horas. Então, ASCAP J1839 poderia ser algo completamente diferente. Independentemente do ASCAP J18390756 vir a ser,
É claro que o objeto capturou nossa atenção. As observações posteriores revelarão sua verdadeira natureza. O que vocês acham? Comente abaixo para me informar. Buracos negros. O enigma final do universo. Objetos cósmicos tão poderosos que nem mesmo a luz consegue escapar do seu alcance. Eles desafiam tudo o que achamos que sabemos sobre gravidade, espaço e tempo. E ainda assim, podem conter as respostas para os mistérios mais profundos do cosmos. Embora muita atenção tenha sido dada a buracos negros supermassivos, intermediários e estelares, há um quebra-cabeça ainda maior. Buracos negros primordiais. As balas cósmicas que se acreditam foram formadas logo após o Big Bang. Diferentemente de suas contrapartes gigantes estelares, que surgem de estrelas em colapso, esses buracos negros se formaram no próprio alvorecer dos tempos. Potencialmente tão pequenos quanto átomos ou tão grandes quanto montanhas. Os cientistas há muito especulam que esses antigos buracos negros, espalhados por todo o tecido do espaço-tempo, podem ser uma matéria escura elusiva que compõe a maior parte do universo, mas permanece invisível para nós. Além disso, buracos negros primordiais podem ajudar a explicar alguns dos sinais estranhos que captamos nos últimos anos. Por exemplo, as ondas gravitacionais detectadas por observatórios como o LIGO podem não vir apenas da inclusão de grandes buracos negros ou estrelas de nêutrons, mas de pequenas e minúsculas lacunas negras se fundindo. Isso significa que esses pequenos buracos negros estão viajando pelo universo. Um estudo recente até sugere que nosso universo pode estar cheio desses buracos negros microscópicos, cada um do tamanho de um átomo, mas carregando a massa de um asteroide. E alguns deles podem estar em um caminho que os trazem para perto de nós. Dentro desta década, eles podem estar passando pelo sistema solar a cada década, sem serem visíveis, mas podem ser prejudiciais e causar danos. Uma teoria popular até liga esses pequenos buracos negros ao evento de Tunguska de 1908, onde uma explosão massiva achou mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta perto do rio Tunguska, na Sibéria. Embora as teorias populares sugiram que uma explosão foi causada pela detonação de um meteoroide ou um fragmento de cometa entrando na atmosfera da Terra, nenhuma cratera de impacto foi encontrada, e estima-se que a explosão tenha liberação de energia equivalente a 10 a 15 megatons de TNT, cerca de 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. Isso levou alguns cientistas a argumentar que tal evento poderia ter sido desencadeado por um microburaco negro passando pela Terra. Mas isso também continua sendo uma hipótese, por enquanto. No entanto, os cientistas acreditam que podemos estar à beira de encontrar uma resposta. Eles propõem que, se existem buracos negros primordiais, eles definitivamente não residem dentro do sistema solar. Em vez disso, eles passam por ele em vários ângulos a cada década ou mais, viajando a velocidades de mais de 7.000 vezes a velocidade do som. Essas balas de buraco negro podem até influenciar corpos celestes em nosso sistema estelar. Para contextualizar, vamos ver o que aconteceria se um buraco negro primordial passasse perto de um corpo humano. Um buraco negro com a massa de um asteroide empurrava uma pessoa vários metros em um instante. A parte assustadora, eles nem saberiam o que os atingiram. Felizmente, as chances de tal encontro são quase zero. Mas isso nos dá uma ideia da força de que esses pequenos buracos negros poderiam exercer se passassem por um objeto maior como um planeta, muito acima, Marte. A ideia é que se esses buracos negros passarem perto o suficiente de Marte, sua presença poderia causar uma oscilação de nível, uma mudança sutil na órbita do planeta. Essa mudança seria pequena, mas mensurável.
E os dados puderam confirmar ou refutar a hipótese de que esses buracos negros escondidos para a matéria escura. Mas entraremos na ligação entre buracos negros primordiais e matéria escura em outra ocasião. Por enquanto, no entanto, alguns cientistas não têm muita certeza sobre essas pequenas balas. Eles argumentaram que os buracos negros primordiais já deveriam ter evaporado devido à radiação Hawking, um processo teórico em que os buracos negros perdem massa lentamente e eventualmente desaparecem. Para resolver esse debate, os pesquisadores estão se concentrando em rastrear a órbita de Marte com alta precisão. Como podemos medir a distância entre a Terra e Marte com precisão de centímetros, qualquer desvio causado por um sobrevoo de buraco negro pode ser detectável. A busca por esses pequenos buracos negros também pode ser auxiliada por nossas observações de longo prazo de asteroides e outros objetos no sistema solar. Cientistas estudam rochas espaciais há décadas, então comparar suas trajetórias típicas com aquelas de buracos negros em potencial pode ajudar a distinguir entre objetos comuns e buracos negros primordiais. No entanto, detectar a influência de um buraco negro continua sendo um desafio e exigiria um pouco de sorte para detectar um sinal claro. Por décadas, a astronomia moderna manteve uma crença popular de que os jatos poderosos responsáveis pelas formas mais energéticas de radiação, raios gama, originam-se dos núcleos distantes de galáxias muito além do nosso alcance. Mas e essas forças extraordinárias ocorrendo, espreitando mais perto de casa, na sombra de um antigo calor mexicano? O Observatório de Raios Gama Cherenkov de Alta Altitude Water, ou HAWC, para abreviar, descobriu algo fascinante. Equipado com 300 tanques cheios de água, este observatório captura fotos de gama em energias impressionantes. E agora, seus detectores revelaram algo surpreendente, algo que desafiou décadas de pensamento científico. Algo bem no nosso quintal cósmico, designado diretamente para nós. Quasares são buracos negros supermassivos raros, encontrados no centro de galáxias, puxando material e emitindo radiação intensa e jatos poderosos. Os cientistas estimam que pela última vez que Sagitários A, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia Via Láctea, se tornou um quasar, foi há cerca de 6 a 9 milhões de anos. Desde então, ele ficou quieto conforme envelheceu. Mas os restos daquela ejeção de quasar ainda estão presentes acima e abaixo da eclíptica do disco espiral da Via Láctea. Hoje, o quasar mais próximo da Terra reside em Markarian 231, uma galáxia mais segura do tipo 1, localizada a 581 milhões de anos-luz da Terra. E os jatos lançados por quasares ativos como Markarian 231 liberam radiação eletromagnética de energias extremamente altas. Essas partículas de energia, que são principalmente prótons de alta energia e núcleos atômicos, podem atingir velocidades incrivelmente altas ao viajar pelo espaço, às vezes quase se aproximando da velocidade da luz. Desde que Victor Hess descobriu a radiação cósmica em 1912, os astrônomos acreditam que os remanescentes de supernovas em nossa galáxia são responsáveis por acelerar essas partículas para as energias mais altas. No entanto, uma imagem diferente vem dos dados mais recentes do Observatório HAWC. As fontes de radiação de energias extremamente altas em nossa galáxia acabam sendo microquasares. Esses sistemas são binários compactos que consistem em uma estrela massiva e um buraco negro que consome sua matéria, produzindo jatos que podem se estender por centenas de anos-luz. Dezenas desses microquasares foram descobertas em nossa galáxia até o momento.
Mas o que os detectores do Observatório HUC capturaram são fotos originárias de um microquasar dentro de nossa galáxia que possuem energias de milhares de vezes maiores do que o que é comumente oferecido. O microquasar V464 Sagittarii foi identificado como uma fonte de fótons com energias que alcançam até 200 teraelétrons-volts. Localizado na constelação de Sagitário, está a aproximadamente 20 mil anos-luz da Terra. Um buraco negro com uma massa em torno de 6 vezes a do Sol desempenha um papel central na atração de matéria de uma estrela gigante que tem 3 massas solares. Esses 2 objetos orbitam um centro de massa compartilhado, completando uma revolução em pouco menos de 3 dias. Curiosamente, o jato produzido pelo sistema V4641 Sagittarii aponta para o nosso sistema solar. Consequentemente, o jato parece se mover pelo espaço a uma velocidade que excede a velocidade da luz, neste caso, até 9 vezes a velocidade da luz. Na astrofísica, o movimento superluminal ocorre quando jatos de material são ejetados a velocidades próximas à velocidade da luz e são apontados quase diretamente para nós. Como o movimento do jato é direcionado ao observador, a luz do jato atinge o observador de tal forma que parece estar se movendo mais rápido do que a velocidade da luz. Isso não é uma violação da física, mas um truque de perspectiva. Essa descoberta demonstra que, a uma distância relativamente próxima da Terra, os mecanismos responsáveis pela formação do jato e pela geração de fótons ultraenergéticos são semelhantes aos observados em quasares em galáxias distantes. A única diferença é que essas atividades em microquasares se desenvolvem em uma escala de tempo muito mais relacionável de dias, em oposição a centenas de milhares ou milhões de anos normalmente envolvidos. Esse desenvolvimento significa que os astrofísicos podem, pela primeira vez, conduzir observações aprimoradas e quase desobstruídas de técnicas específicas para a evolução da galáxia. Imagine flutuar por nosso ambiente cósmico, onde nosso Sol e planetas estão embalados dentro de uma enorme bolha misteriosa, uma faixa do espaço que os cientistas chamam de bolha quente local. É uma região extensa de gás de baixa densidade que se estende por centenas de anos-luz em todas as salvaguardas, aquecida a milhões de graus. Mas como essa bolha bizarra surgiu? Os cientistas acreditam que, há cerca de 10 milhões de anos, explosões de estrelas ou supernovas ocorreram nessa região. Nossa pesquisa sugere que, há cerca de 14 milhões de anos, supernovas poderosas entraram em traição, esculpindo uma bolha de gás quente chamada bolha local. Com o tempo, essa bolha se expandiu, varrendo nuvens de gás interestelar e poeira ao longo de sua superfície. Com o passar dos séculos, essas nuvens se condensaram, dando origem a milhares de novas estrelas. Nosso Sol estava longe desse evento quando a bolha começou a se formar. Mas, há aproximadamente 5 milhões de anos, ele foi levado para o interior da bolha durante sua jornada ao redor da galáxia. Agora residimos dentro dessa estrutura expansiva de 1000 anos-luz de largura, observando a formação ativa de estrelas na superfície da bolha, enquanto o interior permanece surpreendentemente vazio. Essa descoberta confirma uma teoria de décadas atrás, mostrando que as supernovas podem comprimir gás, criando terrenos férteis para o nascimento de estrelas. Isso levou os astronômicos a pensar: se esse fenômeno aconteceu aqui, como essas bolhas cósmicas podem ser disseminadas pela galáxia? Um grupo de astrônomos agora mapeou a bolha, descobrindo uma assimetria incomum em sua forma e distribuição de temperatura. Assim como identificar uma estrutura misteriosa em forma de túnel apontando para a constelação de Centauro. Nossa atmosfera cósmica local ficou muito mais intrigante.
Imagine um peixe tentando descobrir o formato do seu tanque enquanto fica bem no meio. Não seria algo muito fácil para o peixe fazer, a menos que ele demonstre um intelecto humano e as ferramentas certas. Entre com a ferramenta certa, o poderoso telescópio de raios-x espacial do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, chamado Erosita. Uma grande vantagem do Erazeda é onde ele opera no espaço. A atmosfera da Terra se estende surpreendentemente longe, com um vasto halo de hidrogênio chamado geocorona, que se estende até 100 vezes o raio da Terra, que é mais de 370 milhas da superfície. Erosita está montada num observatório espacial estacionado a cerca de 930 milhas da Terra. Neste ponto gravitacionalmente estável, onde os polos da Terra e do Sol se equilibram, o observatório de raios-x está posicionado exclusivamente como o primeiro a capturar imagens de raios-x do céu, completamente além do alcance da geocorona brilhante do nosso planeta. Usando a técnica, os pesquisadores descobriram que a bolha está se expandindo mais verticalmente, para longe do plano galáctico, do que ao longo do plano horizontal. Isso faz sentido porque as superfícies verticais enfrentam menos resistência em comparação às horizontais. Os pesquisadores descobriram que a distribuição desigual de temperatura na bolha correspondia à teoria da supernova para sua formação, indicando que as estrelas podem, de fato, ter explodido em nossa região há relativamente pouco tempo, há alguns milhões de anos. O que não sabíamos era a existência de um túnel interestelar em direção a Centauros, que esculpe uma lacuna no meio interestelar mais frio, diz o astrofísico Michael Freiberg, do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esta região se destaca em alta relevância graças à sensibilidade muito melhorada de Erosita e a uma estratégia de levantamento muito diferente em comparação com Rosat. Ainda não sabemos exatamente para onde o túnel leva, mas vários objetos intrigantes estão em seu caminho, como a nebulosa GUM, outra bolha vizinha e várias nuvens moleculares. A equipe, no entanto, suspeita que o túnel Centauros no LHB pode ser apenas parte de uma rede de túneis de gás quente que perfuram seu caminho entre o gás frio do meio interestelar entre as estrelas. É possível que este túnel faça parte de uma rede interconectada maior de bolhas quentes e túneis cósmicos que compõem a galáxia, uma ideia proposta pela primeira vez em 1974, mas sem evidências comprovadas até agora. Outro fato interessante é que o Sol deve ter entrado no LHB há alguns milhões de anos, um tempo curto comparado à idade do Sol, que é de 4,6 bilhões de anos. Outro cientista acrescentou que é pura coincidência que o Sol pareça ocupar uma posição relativamente central no LHB enquanto nos movemos continuamente pela Via Láctea. Esta nova descoberta é emocionante, porque agora podemos estar preparados para descobrir esta rede, que pode fornecer insights importantes sobre a história recente e a estrutura da nossa galáxia. O que vocês acham? Comentem abaixo para eu informar. Além disso, o que vocês acham da maratona? Por favor, informe-nos se gostariam de vê-la com mais frequência. E não se esqueça de se inscrever no Mistérios do Universo, porque este é o seu espaço.